Bom, galera, vamos conferir aí junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas notícias do Timão. O presidente interino do Corinthians se reuniu com o elenco no CT. Foi o primeiro encontro de Osmar Stabile, que substituiu Augusto Melo com os jogadores. E, além disso, a nova gestão do Corinthians se reúne e mantém diálogo com a Adidas. A empresa de materiais esportivos ouviu sobre os processos dentro do clube e reforça desejo de acordo com o clube para 2026. Vamos acompanhar aí a turma do Gazeta Esportiva. Vamos sair do roteiro. Chegou a vez do Corinthians, galera. O presidente interino do clube, Osmar Stabile, visitou o elenco do clube na manhã de hoje. O Stabile foi ao CT Joaquim Grava, acompanhado pelo vice-presidente Armando Mendonça e pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. Segundo o clube, a ideia do dirigente era apoiar o grupo e passar tranquilidade. E aí, Silvestre, o bastidor já deu uma acalmada? Claro que não, né, Michele? Várias movimentações dos bastidores, existem 4, 5 grupos lá, não tem só uma oposição, movimentos também próximos a Brasília, pela volta do Augusto. Mas o que eu posso dizer para vocês, por exemplo, até anotei, porque no Corinthians o buraco é mais embaixo, Garrafa. Aqui, ó, na quarta-feira teve uma reunião do Stabile, o novo presidente, ou o presidente interino, com o pessoal da Adidas. Porque vocês vão se lembrar que o Augusto Melo, antes do impeachment, disse que tinha sobre a mesa dele uma proposta com B de bola, bilionária da Adidas, até superior ao que a Nike paga hoje. A Nike tem contrato com o Corinthians até 2029. Então, rolou uma reunião para o Stabile entender melhor que proposta é essa e tal, e ele pediu o auxílio de membros do CORE, o Conselho de Orientação, e das comissões de Justiça e de Marketing do Corinthians, até para entender melhor e proteger, blindar o Corinthians, porque se houver uma troca na fornecedora de material esportivo, tem toda uma questão jurídica. O Corinthians pode, de repente, ter algum tipo de prejuízo, claro, né, na justiça, se a Nike tem contrato, enfim. Então ele pediu esse apoio, e esse apoio foi dado. Se vocês quiserem, eu posso ler rapidamente aqui a nota do que disse o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, esclarecendo que na última quarta-feira houve a reunião, blá, 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 com o Osmar Stabile, ele pediu o apoio. Conselho Deliberativo do Corinthians, demonstrando transparência. O Augusto Melo esclarece também que os membros do CORE e das comissões presentes não tiveram acesso a qualquer tipo de proposta oferecida pela Adidas. Esses membros, o Augusto não, o Stabile talvez, uma vez que, diz o Romeu Tuma Júnior, não é da competência desses órgãos, como por exemplo analisar esse tipo de coisa. Exatamente, e sim mostrar... Silvê, você já completa e termina de explicar, arrematar esse tema da Adidas, Nike, porque o Corinthians atualmente é Nike, certo? Sim. Então daqui a pouco você completa pra gente, pra explicar. Mas, amigo de casa... Vou falar só sobre esse negócio do material. Mas deixa eu concluir o parágrafo mais importante. Espera um pouco, trocou a Nike pela Adidas? Não, Michele, não. O Stabile quis entender, tem a proposta que o Augusto falava. Cadê a proposta? Tal, e o que diz o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, esclarece que CORE, que estava na reunião, e as comissões, tanto de Justiça quanto de Marketing, criadas pelo Conselho, inclusive, já no início da gestão do Augusto, não tiveram acesso a qualquer tipo de proposta oferecida pela Adidas, uma vez que não é da competência discutir os valores. Essa prerrogativa é exclusiva da diretoria, do presidente Osmar Stabile. Tão somente explicitamos os modos e procedimentos que poderão salvaguardar o clube, o Corinthians, de um eventual problema com o atual patrocinador. Agora, duas coisas. O que começa a incomodar lá é que disseram que o Osmar, não sei se é verdade, você pode até me confirmar, que o Osmar Stabile teria colocado o irmão do Duílio Monteiro Alves para negociar esse contrato com a Adidas. Isso já gerou um incômodo lá em função... Ai, tá gente, voltando, mas são sempre as mesmas pessoas, tá voltando novamente o mesmo grupo, ou seja, eu já vi isso em alguns grupos aqui, já me mandaram essa informação, mas carece checar. Agora, mais importante que trocar o patrocinador, o fornecedor de material esportivo, é arrumar onde guardar. Porque o Corinthians entrou ontem de novo nas páginas policiais,
porque a câmera que filmava lá dentro o almoxarifado do CT Joaquim Grava. CT Joaquim Grava. Estava emitindo as imagens para um outro dispositivo e não para a central das imagens do CT material esportivo lá dentro, estava tendo desvio de material esportivo. Não é possível. Tá? Então hoje teve uma perícia no CT Dr. Joaquim Grava, a polícia foi chamada e essa é a informação do Silvestre de que as imagens, porque foram lá trocar a câmera, porque viram que a câmera do almoxarifado não estava funcionando. Aí foram lá ver a câmera, né? Chamaram um técnico. Falaram, não, a câmera está funcionando. O problema é que alguém roubou essas imagens. A imagem não chega para vocês, mas está indo para outra pessoa. Quem? Para quem? Hoje foi uma perícia lá no CT Dr. Joaquim Grava. É uma guerra política. Em função disso. Então não adianta, o que eu quero dizer é o seguinte, de forma irônica, não adianta trocar o material e não conseguir guardar, né? Porque está sumindo o material esportivo. Que tem escuta debaixo de mesa em algum canto lá também, na troca da gestão. Mas é uma coisa, não é muito difícil, E sabe por que se fala mais do Corinthians? Não é porque a imprensa escolhe, é porque os caras lá vazam mais informações para nós do que em outros clubes. O São Paulo já foi mega blindado, já não é tanto. O Palmeiras fecha tudo ali. Fecha ali. Só que o Corinthians tem essa guerra política e aí quem não está no poder fica vazando né? É assim, jornalista pura, checa e publica. Calma, torcida São Paulina. É claro que a gente... Fala agora sobre o Corinthians e as negociações com a Adidas. Qual a proposta que a empresa alemã fez ao Timão? Na noite dessa quarta-feira, representantes da nova diretoria corintiana estiveram reunidos com o staff da Adidas para entender as tratativas que haviam começado com Augusto Melo, presidente que está afastado depois de um processo de impeachment. A oferta que o Corinthians tem em mãos garantiria a ele 69 milhões de reais fixos por temporada junto à fornecedora de material esportivo. Esse valor equivale ao que o Flamengo tem em mãos da Adidas. O maior contrato de fornecimento de material esportivo no Brasil é justamente o do Flamengo junto à Adidas. Importante contar que a Adidas oferece 10 anos de vínculo com o Corinthians, são 690 milhões de reais fixos, além de mais 100 milhões de reais de luva. Prêmio pela assinatura do contrato, essa grana seria paga de forma parcelada. Se uma série de metas forem batidas, além de royalties, o Corinthians calcula ser capaz de faturar mais de 1 bilhão de reais nesse vínculo de 10 temporadas. A grande dificuldade é a rescisão de contrato com a Nike. Nem há uma previsão de pagamento de multa, mas a Nike já fez valer uma prorrogação automática do contrato, sob a alegação de que o Corinthians não sinalizou a sua não intenção de prorrogação do vínculo. O contrato se encerra no fim desse ano e foi, de acordo com a Nike, prorrogado automaticamente até dezembro de 2029. Agora demais. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, se reuniu na manhã desta quinta-feira com o elenco profissional masculino. Foi o primeiro encontro do dirigente com os atletas após a destituição de Augusto Melo por intermédio do Conselho Deliberativo. Stabile teve a companhia do vice Armando Mendonça e conversou com os jogadores ao lado de Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol, e teve a permanência bancada pela nova gestão. No diálogo com os atletas, segundo o Corinthians, o presidente interino deu tranquilidade ao elenco para o prosseguimento da temporada, em meio ao clima político estável. Osmar Stabile assumiu o cargo de presidente do Timão na segunda-feira passada, data na qual os conselheiros votaram pelo impeachment de Augusto Melo. O dirigente permanece no mandato até a eleição dos associados, ainda em data a ser marcada. São os sócios do clube que vão referendar ou ir contra a decisão dos conselheiros. Caso referendam a votação esmagadora, 176 a 57 pelo impeachment, Augusto Melo deixa definitivamente a função de presidente e novas eleições serão convocadas. Os conselheiros, caso Augusto deixe o cargo de maneira definitiva, vão definir um novo presidente para assumir a cadeira até o fim de 2026, data marcada para o fim da gestão. Após o papo com o presidente, o elenco corintiano deu início à preparação para enfrentar o Vitória, domingo às 18h30 na Neoquímica Arena. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Huracan na última terça foram preservados de parte da atividade.